Bom dia, turma. Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos finalizar, certo? O último capítulo do volume 2, né? O capítulo que fala sobre a hidrosfera e as águas continentais, certo? Página 130, ok? Vamos começar. Bom, a gente começa com o surgimento e o movimento da água na Terra, né? A famosa teoria do Big Bang. A origem da água está ligada à formação do sistema solar, certo? Quando o universo surgiu há cerca de 13 bilhões de anos, na explosão chamada Big Bang, que apareceram, certo, os primeiros átomos de hidrogênio, certo, e oxigênio, que combinaram formando a água, certo? Na Terra, a primeira forma de água foi o estado gasoso. A crosta terrestre era quente, né, como um núcleo, e à medida que resfriava, liberava vapor de água, formando assim as primeiras nuvens e chuvas, originando-se então os oceanos primitivos. Como parte desse processo evolutivo, a água doce iniciou, né, sua formação também há bilhões de anos. Então, nesse mar inicial, né, que cobria a Terra, a vida teve início depois que as chuvas lavaram a atmosfera, né, eliminando os vapores de enxofre. Então, à medida que os continentes surgiram, né, apareceram também os rios, né, os lagos, as lagoas e os pântanos, certo? A parcela, né, que infiltrou na superfície e se acumulou entre as camadas de rochas do subsolo, formou as camadas subterrâneas. Cerca de 500 bilhões de anos, né, depois, essa água doce contribuiu para que a vida conquistasse a Terra, certo? E o ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Bom, na natureza, a água encontra-se em contínua circulação, fenômeno conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse movimento acontece devido ao calor do Sol, certo? E à força da gravidade da Terra, que atrai os corpos da superfície e de seus arredores, certo? Bom, a água superficial ela é encontrada em mares, rios e lagos, né, e reservatórios artificiais, superfícies do solo e de seres vivos. Ao receber o calor do Sol, ele passa por um processo chamado de evaporação. E o que é essa evaporação? Consiste num processo, né, que muda o estado líquido, né, da água de líquido para o gasoso, certo? Enchendo a atmosfera terrestre de vapor de água, certo? À medida que vai se distanciando, né, da superfície terrestre, esse vapor se resfria num processo chamado de condensação. A condensação consiste na transformação da água atmosférica em que está em estado gasoso, em estado líquido novamente. Porém, a água no formato de gotículas, certo? Então, todas essas gotículas vão se acumulando, né, até o momento em que a atmosfera não consegue mais conter tanto vapor e ocorre o processo de precipitação. Trata-se das chuvas, né, que nada mais é do que a água líquida proveniente das nuvens. A precipitação também, né, pode acontecer na forma líquida, né, sólida, como no caso da neve e do granizo, certo? Então, quando ocorre a precipitação, a água retorna para a superfície terrestre e pode ocorrer três caminhos diferentes: a infiltração, o escoamento, a evaporação e a evapotranspiração, certo? Vamos conhecer cada um deles. Bom, a infiltração é a parte da água, né, que infiltra nos solos, né, e fica contida em uma camada superficial ou abastece os reservatórios de água subterrânea, chamados aquíferos, que por sua vez são responsáveis por abastecer rios e lagos. Já o escoamento superficial, né, é a parte da água que não se infiltra no solo, mas escoa, né, por um fenômeno geralmente chamado de enxurrada. E também abastece os mares, rios, lagos e reservatórios artificiais. Evaporação é a parte da água, né, que passa novamente pelo processo de evaporação e retorna para a atmosfera, fechando assim o ciclo hidrológico. A evapotranspiração é a água, né, absorvida do solo pelas plantas
e é liberada pelas folhas em forma gasosa, certo? Bom, vale ressaltar também, né, que apesar das denominações água superficial, água subterrânea e água atmosférica, a água é uma só, certo? E o que muda é o seu estado físico, né, que envolve também o sólido, líquido e gasoso, devido às condições do ambiente. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo, né, que já esteve no subsolo, como os icebergs, e passou pelos rios e oceanos. Dinâmica dos rios. Bom, não há dúvida, né, de que os recursos hídricos, né, são de fundamental importância, né, para os seres humanos e para toda a vida existente na Terra. Além das águas oceânicas, né, que são exemplos mares e oceanos, e as águas continentais são rios e lagos. Tem papel essencial nas diversas atividades, né, das sociedades. A gente começa a definição de rios, né, que são cursos naturais de águas que fluem, né, ou correm de partes mais altas do relevo. A partir de uma nascente, as áreas mais baixas, né, elas desaguam em um rio, lago ou oceano. Já os lagos, né, são reservatórios de água doce, né, ou salgada, situados em áreas de depressão do relevo. E geralmente são alimentados, né, por rios, chuvas ou nascentes, localizada em suas partes fundas. Essa imagem aí é um exemplo da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, certo? Vale lembrar também que os lagos também podem ser artificiais, né, construídos pelos seres humanos, mas também para a geração de energia hidrelétrica, né, abastecimento de água para consumo e atividades econômicas e criação de animais aquáticos. Nascentes e foz. Nascente, né, que significa o início, né, o começo de um rio, e foz é o final de um rio, certo? A nascente é o começo de um rio, seja ele grande ou pequeno, certo? E se origina quando brota da superfície terrestre, um ponto de água subterrânea, né, aquífero, e é conhecida popularmente como a cabeceira de um rio, né, ou olho de água e mina de água, certo? Já a foz, né, como eu falei anteriormente, é o final de um rio que dá em sua foz, ou seja, quando suas águas desaguam, né, em outro rio ou no mar, de forma geral em áreas baixas do relevo. A foz de um rio pode acontecer de forma livre, né, foz em estuário ou em meio a pequenas porções de terra, chamado de foz em delta, ok? Os regimes dos rios. Bom, os regimes dos rios, né, o regime fluvial, é o nome que se dá às variações do volume, né, a quantidade e do nível, a altura de água de um rio durante o ano, certo? Essa variação está relacionada às fontes de água que alimentarão os cursos hídricos, né, as quais podem ser pluviais, né, a partir das precipitações, e nivais, a partir do derretimento natural da geleiras, certo? Bom, por exemplo, quase todos os rios brasileiros, eles são abastecidos de forma pluvial, certo? Havendo somente um rio, que é o Rio Amazonas, né? Que ele é de abastecimento misto, ou seja, ele é tanto pluvial quanto nival, certo? A nascente do Rio Amazonas está localizada na Cordilheira dos Andes, no Peru, certo? Já no período da cheia, certo, dos rios, ocorre nas estações quentes, em que os índices de chuva são altos e há o derretimento natural das geleiras. Então, nesse período, o rio eleva suas águas em volume e nível, trazendo para suas margens sedimentos e nutrientes, né, fertilizando o solo e modificando as paisagens. Bom, a maior parte dos rios, né, são perenes e rios temporários, né, que geralmente se encontram em zonas de clima muito quente, certo? Perene, que quer dizer que nunca seca, certo? E os temporários são aqueles rios, né, que secam
durante o período, certo? Bom, e um exemplo de rio perene no Brasil é o Rio São Francisco, certo? Que apesar de cortar regiões secas, né, tem parte de seu leito localizado em regiões, né, com elevadas quantidades de chuva, certo? O Rio São Francisco, que tem sua nascente em Minas Gerais, certo? Na Serra da Canastra. Já um exemplo de rio temporário, né, que são aqueles rios que secam, no Brasil, né, ele é chamado de rio Jaguaribe, certo? Localizado no estado do Ceará, no nordeste do país. Os braços do Jaguaribe, em poucas de vazantes, chegam a desaparecer, né, o que lhe rendeu no título de maior rio seco do mundo, certo? Retornando e crescendo muito rapidamente em volume e extensão na estação chuvosa. A importância das águas, né, continentais. Bom, além de estar presente no corpo humano e nas ações de higiene pessoal, né, como tomar banho, lavar roupas, escovar os dentes, limpar a casa, etc., a água está diretamente ligada à produção dos alimentos, né? E é também a principal fonte utilizada para a geração de energia hidrelétrica no Brasil, certo? Bom, em todas as atividades, né? Porém, a agricultura é aquela que mais consome água, certo? Com cerca de 70% de toda a água consumida no planeta é utilizada para irrigar as plantações, certo? Observem aí esse gráfico, né? O uso da água, né? Vejam aí que 70%, né, fica com a agricultura, 22% na indústria, né, e 8% o uso é doméstico, certo? Outro exemplo aí, né, de distribuição da água doce superficial no continente americano. Veja aí essa distribuição aí, América do Sul, né, que é a maior, com 61,3%, América Central com 6,5%, América do Norte com 32,2% e o Brasil, né, com 34,9%, né? E a distribuição da água doce superficial no mundo, né? Vejam aí nesse gráfico aí, certo? A Ásia, né, que tem essa maior distribuição, ok? Bom, uma pessoa, né, uma curiosidade, uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros de água, certo? Por dia, né, para suas necessidades básicas. Dados da ONU, porém, apontam que um europeu, por exemplo, que tem em seu território 8% da água doce no mundo, consome apenas, né, em média, 150 litros de água por dia. Já um indiano consome 25 litros de água por dia, certo? Bom, existe uma ameaça considerável em relação à falta de água, né, que poderá dificultar e até mesmo acabar com a vida dos seres vivos na Terra, certo? As diversas formas de poluição dos recursos hídricos e o consumo, né, não consiste desse bem natural tão precioso, já que há evidentes, né, em áreas urbanas, cidades muito populosas, certo? Bom, gente, esse foi o conteúdo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam às atividades, ok? Beijos e até a próxima aula.